agronegócio brasileiro tem um papel fundamental na busca por práticas sustentáveis, aliando-se a novas demandas globais e enfrentando desafios como as mudanças climáticas. Iniciativas como o uso consciente de recursos e a recuperação de áreas degradadas são exemplos de boas práticas no campo. A COP30, que ocorrerá em breve, pode ser um ponto de inflexão para o setor. Hoje eu recebo Adriana Moraes, coordenadora de sustentabilidade da Fundação Ecomais, para discutir como o agronegócio pode se fortalecer por meio da sustentabilidade. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Adriana Moraes, nascida em Tatuí, São Paulo, é geógrafa de formação e semeadora de soluções com raízes na sustentabilidade. Com uma trajetória que une geografia, gestão e propósito, ela acredita que cada conexão pode gerar transformação no agro, nas empresas e no mundo. Entre flores e argila, cultiva mais que hobbies, cultiva presença e sensibilidade. Tem como companheiros 2 cachorros, Amor e Cadu, e ao lado do seu parceiro compartilha a vida com coragem, a característica que mais admira e carrega em cada desafio que abraça. Sua caminhada no agro começou em Piracicaba, em um estágio com produtores de café no Cerrado e no sul de Minas. Desde então, transita por diferentes setores, construindo pontes entre sustentabilidade e inovação, sempre em busca de conhecimento e experiências que a façam evoluir. Protagonista por essência, Adriana é daquelas que fazem acontecer. Sua missão é engajar pessoas e empresas para uma transição regenerativa, onde o compromisso com o planeta seja coletivo e o futuro mais possível. Oi, Adriana, bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Falar desse tema tão interessante, né? E que todo mundo tem ficado curioso quando a gente fala de COP30 aqui no Brasil, né? Olá, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Falar do tema de mudanças climáticas e sustentabilidade é um tema urgente para o Brasil e para o mundo. E que bom que esse ano seremos protagonistas nesse tema de COP30 aqui em Belém. Exatamente. Quando a gente fala do agronegócio promovendo essa sustentabilidade, quais são qual o olhar que a gente precisa ter, né? Quais são as nossas ferramentas para poder mostrar não só para o mundo, mas para o Brasil, que sim, o agro faz parte desse projeto e faz parte das soluções, né, para a sustentabilidade? Sim, o agro talvez seja um dos setores mais importantes para a sustentabilidade, né? E quando a gente fala sustentabilidade ambiental, social e também de econômica e de uma boa governança das propriedades, se a gente for pensar na parte de florestas, as florestas no Brasil ou estão em unidades de conservação, estaduais, federais ou municipais, ou em propriedades privadas, né? Então, quando a gente está falando de proteção de recursos, o proprietário rural ele tem um papel importantíssimo ali na preservação, né, dessas áreas, porque todo mundo se beneficia disso de alguma maneira depois. Quando a gente fala de sustentabilidade, também é importante falar da eficiência produtiva, né? A gente está falando de você utilizar menos recursos, produzindo mais e melhor, né? Então não precisa abrir novas áreas para fazer uma produção. Você ter uma economia do uso de água, de insumos, isso é muito importante também quando a gente fala de sustentabilidade. E na parte de governança, você ter uma boa governança da sua própria propriedade, né? Então isso impacta muito como que vai funcionar. O agro, as propriedades são empresas, né? Então, porque você tem ali o produtor, você tem os funcionários, os colaboradores, a família que depende disso. Então, quando você tem uma boa produção, você tem uma evolução social também daquela família. A gente tem a questão de êxodo rural também, que às vezes acontece. E a gente quer que as pessoas permaneçam no campo produzindo de uma maneira boa e eficiente, né? Que você tenha as boas práticas para manter carbono no solo, para você restaurar as áreas de florestas, né? E que isso tudo se beneficia depois na própria propriedade do produtor e também para as pessoas da cidade, as pessoas que estão após essa propriedade, né? Então, esses grandes mosaicos de propriedades protegidas e produzindo bem, elas só geram valor para a sociedade de maneira geral e não só para o produtor rural que está ali. E o que a gente fala também é que quando esse produtor começa a olhar para a sustentabilidade, ele começa a acessar mercados internacionais, né? Sim. A gente está vendo um movimento há uns anos já, né, de muito, principalmente fora, né, Europa é um mercado muito exigente, né, para sustentabilidade e várias propriedades, vários tipos de produtos agrícolas já têm certificações para isso, para mostrar essa rastreabilidade, boas práticas agrícolas, boas práticas sociais, que quando você exporta esse produto, a Europa compra esse produto principalmente. No Brasil é um pouco mais nichado ainda esses produtos, então a maioria vai para fora,
mas a gente percebe que a Europa está cada vez mais rígida, né, na questão de desmatamento. Então você não pode produzir em áreas que foram desmatadas, então eles querem ter esse controle também para evitar uma exploração predatória, né, dos recursos, e é super possível, né? A gente tem vários exemplos de produtores que produzem super bem em áreas super conservadas, em áreas eficientes, e que vão para fora esse produto que tem um valor agregado muito alto, que as certificações também servem para isso, né, para você agregar mais valor para o seu produto final ali. E qual você acha que são os principais desafios do agronegócio brasileiro diante das mudanças climáticas? As mudanças climáticas é um tema complexo, mas que a gente está vendo no dia a dia, né? Então, antigamente pensava, vai mudar daqui 20 anos, daqui 15 anos, daqui 30, 50 anos. O que a gente vê hoje é no dia a dia, né? A gente tem secas constantes, né? Na Amazônia, nos anos passados, a Amazônia teve secas tremendas, no Cerrado, no Pantanal, e a gente tem enchentes no sul do Brasil. Então, esse desequilíbrio é uma preocupação imensa para o agronegócio, né? Porque a gente tem perda de produção, a gente tem aumento de doenças, a gente tem propriedades, né, que acabam perdendo ali o seu solo por conta das enchentes ou as secas, perde recurso da água, né, quando tem seca, você acaba perdendo toda a sua produção por isso, e tem essas medidas urgentes para a gente reverter isso, e a gente tem que buscar essa reversão nesse quadro, né? Então, é algo que acontece hoje, não mais no futuro. E eu entendo que os produtores seguem aí até alguns pontos de resiliência, né? Então, eles têm o melhoramento genético das suas sementes, eles utilizam insumos melhores, né? Eles têm até a questão da irrigação também mais controlada para não faltar. Então, eles fazem consorciamento também de produtos, não coloca todas essas fichas em produto só, então ele faz um consórcio ali para que você tenha uma resiliência também financeira, que é o mais importante, né? A gente vê alguns dessas estratégias aí para sobreviver nesses momentos, mas a gente tem que pensar a longo prazo mesmo, né? Que hoje acontece isso e que a gente não quer que aconteça isso com tanta frequência no futuro, para que a gente tenha aí uma produção agrícola muito boa. Quando a gente fala de COP30, no Brasil, é uma oportunidade de mostrar todos esses cases que você falou, né? Desses produtores resilientes, desses produtores que já olham para a sustentabilidade, né? Grande parte de toda essa floresta que você falou está dentro de propriedades rurais e já sendo bem utilizadas pelo produtor, né? A integração lavoura, pecuária, floresta é algo que mostra não só ser melhor para a natureza, mas também aumenta a produtividade e, consequentemente, traz um valor agregado ainda maior para o produto. Quais são as oportunidades que você vê na COP30? A COP, ela é a conferência das partes, né? Então, a COP, ela não é só um evento, né? Ela é uma reunião dos países, ela tem um peso muito importante. A gente vai ver todos os países signatários vislumbrando melhorias, né, nas mudanças climáticas. E isso evoluiu, né? No passado, a gente tinha o protocolo de Kyoto que não olhava para os países emergentes em desenvolvimento, olhava só para os países desenvolvidos. E depois do Acordo de Paris entrou, né, nesse campo os países emergentes. E o Brasil entrou para falar, não, a gente também tem nossas metas de diminuição de emissões. E o uso da terra é um dos maiores emissores do Brasil, então o agro ele tem aí um papel importante para a gente diminuir essas emissões, né, de carbono. E o Brasil sendo protagonista, que o Brasil ele é protagonista em biodiversidade, em natureza, investimentos podem ser aumentados aqui no Brasil. A gente tem algumas políticas já, tanto o plano de agricultura de baixo carbono, né, para recuperação de áreas degradadas e pastagens e recuperação florestal. A gente tem o RenovaBio, que é a política nacional de combustíveis, de biocombustíveis, e que ele já tem ali o crédito de descarbonização. Ele é muito para transporte, mas ele começa na fase agrícola, então das propriedades de cana, soja, que produzem biodiesel ou etanol, e ele pode aumentar, ele já funciona, mas ele pode aumentar. E uma coisa que eu acredito que a gente precisa começar a fazer mais é pagamento por serviços ambientais, e isso está nas propriedades rurais, né? O produtor rural, ele é um produtor de serviços ambientais também. Então, quando ele protege floresta, protege o pasto, protege a água, ele está oferecendo um serviço que a natureza nos dá, mas ele consegue acrescentar esse serviço, proteger esse serviço para todo mundo. Mas a gente precisa ter mecanismos de pagamento para eles também. Então, proteger a sua área, né, de floresta, a sua área de produção e receber por isso é algo essencial. E acredito que a COP vai trazer esses investimentos também possíveis para o agro. Obrigada, Adriana.
Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente quer conhecer a sua história. Fácil, basta acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua história. E no próximo bloco, a zootecnista Josiane Lage vai explicar como a nutrição das matrizes no período seco impacta a pecuária e todo o ciclo produtivo. A gente volta já já.